Saiu o primeiro relatório, desde que Donald Trump assumiu a presidência. Temos aí, neste relatório, 19 dias de Joe Biden e os demais dias, pouco mais de 80, já sob o governo Donald Trump. E o resultado foi uma tragédia. Uma queda de 0,3% na economia americana, muito abaixo do esperado pelos analistas, e uma queda que vem logo depois de uma alta relativamente boa de 2,4% no último trimestre de 2024. Donald Trump rapidamente correu para o Twitter e colocou um texto ali dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que o tarifaço não tem nenhuma relação com esse resultado e que é tudo culpa das políticas de Joe Biden. Pediu paciência aos americanos e afirmou que está havendo uma grande entrada de empresas nos Estados Unidos. Não há nenhum dado que confirme isso que Trump disse no Twitter. Enfim, tirou dele da reta, falou que não é com ele. Agora, quando a gente vai ver mais cuidadosamente esses resultados, eles mostram ali uma grande procura por importações. São os empresários se protegendo das tarifas de Trump. Ou seja, alguma relação entre as duas coisas existe. Sem dúvida que existe, Megali, porque se você começa a projetar que vai ter um aumento, né, na cadeia de suprimentos, em vários itens, o que você faz? Você aumenta a compra desses itens a fim de fugir do aumento. Então a elevação nas importações é em decorrência dessa preocupação com as tarifas do Trump, que ninguém sabe de fato onde vão parar. Hoje, né, depois da divulgação desses resultados, que aconteceu na parte da manhã, o presidente dos Estados Unidos teve uma reunião de gabinete que foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Casa Branca no YouTube. Eu estava lá acompanhando ao vivo e teve cerca de 2 horas e 30 minutos de duração. Nesse período, o mercado americano ele chegou a arrefecer o movimento de queda. Tanto é que as bolsas hoje, nos Estados Unidos, elas fecharam em direção mista, num cenário muito mais favorável do que o início da manhã sugeria. Porque depois que saíram esses dados, o mercado americano mergulhou, despencou. Por que o mercado americano melhorou? Né? Porque Donald Trump deu sinalizações de que ele, Donald Trump, vai procurar a China para conversar. E isso também é contraditório, porque o próprio presidente dos Estados Unidos já disse algumas vezes que Estados Unidos e China já estavam conversando. Então, se já estavam conversando, como que ele vai procurar agora a China para conversar? Né? É contraditório. Mas o mercado gostou de perceber no presidente dos Estados Unidos uma postura menos bélica, uma postura mais amistosa. E aí, para finalizar esse comentário inicial, Megali, estava lendo hoje, né, lembrando de um filósofo chamado Homer Simpson, que tinha uma frase que é: a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. É mais ou menos isso que o Trump está fazendo. Mas a gente já tem uma resposta política a esse resultado trágico. O Senado vai votar um projeto para bloquear as tarifas de Donald Trump. Isso deve acontecer ainda hoje, tá? A gente está na expectativa de que isso ocorra hoje, em meio a essas sinalizações de uma economia mais fraca no país. Esse resultado marcou a primeira contração, a gente viu lá no gráfico, né, da economia americana em 3 anos. Aquela recessão era fruto da pandemia. Sim, primeiro Esta recessão que está no horizonte é fruto de um devaneio, de uma loucura do presidente. Era algo perfeitamente evitável. E veja, se aprovado, esse projeto encerraria a emergência nacional declarada por Trump e que foi usada como base para a aplicação daquelas tarifas globais de 10% e aquelas tarifas astronômicas contra a China. Ou seja, estaria tudo suspenso em um Senado republicano, Marcelo. E é aquela coisa, né? Você observa que o caminho que a economia americana está dando é justamente ao sentido contrário do que ele prometeu. Ele prometeu uma prosperidade, ele prometeu uma retomada de uma América forte, de uma América, como ele costuma dizer, realmente pioneira e líder, e está tendo um resultado que não é o mesmo, que acaba justamente fazendo com que o eleitorado de Trump, os empresários que o apoiam e todos aqueles que defendem uma política de Trump ficam meio ressabiados, né? Vários setores da economia dos empresários começaram a ficar meio relutantes ou meio reticentes em relação à postura dele com a taxação. E agora ele vem falar que realmente não tem nenhuma relação, que isso é fruto das ações de Biden, com essa mesma expressão que ele usou. Realmente é só mais um episódio da cara de pau que Trump tem, né? Convenhamos que ele é uma figura que não tem vergonha de criar um enredo ou de criar
história para toda a versão dele, justamente tentando convencer. Como o Simpsons falou, é justamente isso, né? Você acaba jogando a responsabilidade pro outro e ele se sente muito confortável nesse papel em transferir a responsabilidade pro amiguinho. Só que tem um outro ponto também, né? Outros setores da economia, o caso do setor aéreo nos Estados Unidos, tá preocupado, porque a gente sabe que são vários os fatores, entre eles combustível, que acaba onderando bastante o setor, mas principalmente o leasing das aeronaves, ou seja, o aluguel das aeronaves. E toda a taxação que se tem em cima, por exemplo, de peças que possam fazer a montagem de um avião, isso também pode encarecer depois o preço desses aviões. E tem um outro ponto, a indústria que faz ali a construção dos aviões, quando vai fazer a exportação e a China já não compra mais, isso também pode ser um problema. Ou seja, são vários pontos que deixam ali em alerta os setores que aos poucos, aparentemente tem muito empresário, parece estar com o pé fora da canoa, né? Falando, será que a gente continua abraçado com o Trump ou vai realmente correr o risco de chegar com a água acima da cintura, né? Elon Musk, por exemplo, a gente não sabe exatamente onde ele está nesse momento, né? Hoje aconteceu uma reunião com a presença do bilionário, embora o empresário esteja, teoricamente, se afastando de Washington. E Donald Trump, nessa reunião, disse a Musk: você é bem-vindo a ficar pelo tempo que quiser, mas em algum momento acho que ele quer voltar para casa, para os seus carros. Esses comentários ocorreram durante uma reunião de gabinete da qual Musk participou, mesmo dando sinais de que se afastará da gestão. O bilionário fez vários elogios à equipe de Trump, comentou num tom jocoso os protestos contra suas empresas, as pessoas estão vandalizando os carros Tesla nos Estados Unidos, né, os liberais no sentido americano da palavra, né, a esquerda que havia comprado os carros ecologicamente corretos, agora tem vergonha dos veículos que possuem, e a gente não sabe exatamente onde é que está o Elon Musk nesse instante. A tese de que o trabalho dele já teria terminado, que é a tese oficial, não, ele já revolucionou o governo americano, já é ridícula. Assim, quando a gente fala de um país e de uma estrutura como a dos Estados Unidos, a gente se refere à maior economia do planeta. A despeito da China estar ganhando um protagonismo ano que passa ano, né? Cada vez maior, ano após ano. Mas ainda assim os Estados Unidos têm todo esse holofote. É inviável, é impossível a gente pensar que seria viável uma pessoa mudar os rumos desse navio enorme em 3 meses. Né? Por mais eficiente que seja o Elon Musk, ele não é capaz de fazer isso. Aliás, tudo que ele fez foi demitir. Demitiu. Não é assim que você torna um Estado mais eficiente. Sem dúvida. E há uma lógica diferente, né, da lógica empresarial para a lógica de governo. Quando você é dono da empresa, não necessariamente você pode fazer tudo o que você quer. Porque você tem um conselho, você tem outras pessoas importantes ali. Mas você pode fazer quase tudo o que você quer. E o seu poder de influência, ele é muito grande. Para você levar o negócio realmente para o caminho que você deseja. Quando você fala de algo que não é privado, é mais difícil. Você tem mais pessoas para convencer. A despeito do Partido Republicano ter maioria nas 2 casas, não é assim que funciona. E acho que você foi muito feliz, Megali, quando você falou que eficiência não necessariamente significa que você está demitindo as pessoas e necessariamente você está deixando ali o Estado mais eficiente. Uma coisa não necessariamente vai bater na outra. Qual que é o medo do mercado, o medo de boa parte dos americanos? O cenário de recessão que você narrou, ele é uma preocupação. E ele, evidentemente, é muito ruim. 2 trimestres consecutivos de queda no PIB, você tem ali a recessão técnica colocada. Mas há um cenário pior do que esse, que é o cenário de estagflação, que começa também a ser cogitado pelo mercado. O cenário de estagflação é um cenário em que a economia está estagnada, a economia não cresce, ao mesmo tempo que você tem inflação. É dicotômico pensar nisso. São 2 coisas diferentes, porque o que gera a inflação? Né? Inflação alta, generalizada dos preços. Tudo fica mais caro ao mesmo tempo. Por que tudo fica mais caro? Porque as pessoas têm dinheiro para consumir. Então eu topo pagar mais caro nas coisas, eu topo pagar mais caro no preço da passagem aérea, na gasolina, porque eu estou recebendo bem, meu salário aumentou, e todo mundo ao mesmo tempo. Quando isso acontece, você tem um processo inflacionário. Agora, com a economia estagnada, teoricamente, as pessoas não estão recebendo mais, o mercado de trabalho não está aquecido, ainda assim você tem inflação. Em qual cenário isso pode acontecer?
no atual cenário da política / economia dos Estados Unidos, em que você tem um presidente que começa a taxar vários países ao redor do mundo. Esses países mandam componentes, mandam insumos, são fornecedores dos Estados Unidos. Todos esses produtos chegam mais caro para o americano não necessariamente está ganhando a mais, isso não é verdade. Você tem um mercado de trabalho aquecido, mas você não tem uma elevação consecutiva de salários mês após mês. Então você tem uma economia parada, com os produtos chegando cada vez mais caros. É um cenário de estagflação. É pior do que um cenário de recessão, e esse cenário começa a ser cogitado para a economia dos Estados Unidos. Marcelo, e os economistas diziam, desde o anúncio das tarifas, que inflação haveria. A inflação nos Estados Unidos vai ser inevitável com essas medidas entrando em vigor. Não tem como escapar. E talvez viesse uma recessão. Para nossa surpresa, o primeiro dado econômico que sai mostra uma recessão batendo a porta, aquela que talvez não viesse. A inflação a gente ainda não sabe, mas aparentemente vem, ou seja, é pior do que a gente pensava. E as pesquisas começam a mostrar que isso se reflete na popularidade de Trump. É o presidente mais mal avaliado em 80 anos. Ok, antes de Trump, o presidente que detinha esse recorde era Harry Truman, que bombardeou os Estados Unidos, bombardeou o Japão, e conseguiu se reeleger, né? Então, dá tempo de virar o jogo, mas o jogo hoje parece muito desfavorável ao presidente. E o Trump 1 também foi mal avaliado nos primeiros 100 dias, né? Quando a gente pega e olha para tudo isso, eu fico pensando, né, Vini, Megali, o pessoal que nos acompanha, será que a promessa do Trump foi maior do que ele poderia realmente oferecer pro americano, ou de fato ele acabou achando que o poder da caneta dele seria o suficiente para conseguir contornar a situação que os Estados Unidos estão ali mergulhando. Então, quando a gente vê resultados como esse, quer dizer, é uma decepção para todos aqueles que o apoiam, mas principalmente para o americano médio, aquele cara que é o assalariado, que é o trabalhador, enfim. Então é uma preocupação que se tem globalmente. Não estamos falando da economia de um país latino, pequeno. Não estamos falando da economia do Paraguai, estamos falando, por exemplo, da economia que é a maior do planeta. Então, quando você tem um movimento como esse, um movimento de que o cenário pior veio primeiro do que um cenário que seria considerado mais moderado, isso acende um sinal de alerta. Claro que tem ainda 3 anos e tanto pela frente, movimento, muita coisa pode acontecer, só que o primeiro sinal já vai fazendo com que as pessoas fiquem um pouco preocupadas e preocupadas com razão. Ô Megali, diga. Posso só trazer um comentário aqui da audiência, que foi o André Farias que escreveu no chat. Por favor. E eu achei muito bom o comentário. Ele falou assim, olha, não quero defender, ele escreveu aqui laranjão, ele se refere ao Trump, mas se os 3 meses não tem esse efeito para analisar a atuação do Musk, não vale o mesmo para o resultado da economia? Bem eu achei colocado. uma ótima colocação. Boa pergunta. E a resposta, né, na minha avaliação, é que não. Por exemplo, eu posso avaliar os 3 meses de trabalho do Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, porque eu vou olhar para o cargo anterior, para quem ocupava essa posição anterior, que era a Janet Yellen, vou ver como era o trabalho da Janet Yellen e posso comparar com o trabalho do Scott Bessent. Apesar do cenário macroeconômico estar bastante diferente, porque o chefe do Scott Bessent, a pessoa que o nomeou, que é o Donald Trump, fez essas mudanças todas nas tarifas. Quando a gente olha para a economia dos Estados Unidos, isso vale para a economia de qualquer país, você tem uma perspectiva, você tem uma projeção. Saiu o PIB referente ao primeiro TRI de 2025. Já existem projeções para o PIB do segundo trimestre, do terceiro, para o PIB de todo o ano. E essas projeções elas não foram feitas agora. Assim como existia uma estimativa para o PIB do primeiro TRI lá em meados de 2025, lá em meados de 2024. Então você tem todo um histórico, desde que o ritmo de crescimento dos Estados Unidos fosse o mesmo, né? Então se todas as variáveis fossem perenes dentro de um cenário econômico que você tinha em vigor, você tem uma estimativa de PIB. O que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Ele pegou essas variáveis, ele pegou essas premissas, ele colocou tudo isso no bolso, deu uma bicuda, né? Colocou no bolso não, né? Se ele deu uma bicuda, não pôs no bolso. Ele levantou assim, deu uma bicuda, jogou tudo pro alto e ele criou as suas próprias premissas, a partir do momento em que ele escolhe, né, criar essa rede de tarifas ao redor do mundo. Quando ele faz isso, você tem um impacto na economia americana que é difícil você dimensionar. Mas isso não significa que não existiam projeções. A mudança na matriz econômica, nesse curto prazo, é uma escolha do presidente Donald Trump. Então você tem bases de comparação. O cargo que o Elon Musk exerceu, primeiro,
né? Você não tem ali na gestão Biden, você não tinha uma pessoa para fazer essa mesma função. E segundo, né? Como você não tem base de comparação, é difícil você falar se é eficiente ou se não é eficiente. Agora, a gente associar a quantidade de pessoas que foram demitidas necessariamente à eficiência administrativa, eu acho que é um equívoco, né? Certamente você tinha, e isso é público, o governo do presidente Joe Biden incentivando, por meio de dinheiro público, contratações de pessoas. Quando você olha PIBs da gestão Biden, e quando você olha também dados, né, da criação de empregos, você vai perceber na gestão do presidente Joe Biden, do ex-presidente Biden, que empregos não privados, ou seja, empregos públicos, sustentavam muitas vezes os números, né, do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O Trump também está tentando mudar essa matriz, o que para mim, nesse caso, é um acerto. Né? Você não levar o mercado de trabalho por meio da criação de empregos públicos, sim privados. Então isso aqui para mim é um acerto e de fato se leva um tempo para fazer isso. Mas eu acho que são coisas diferentes que a gente pode olhar de maneiras diferentes nesses 3 primeiros meses de gestão, viu, Megali? A Patrícia lembra outra frase do Homer Simpson. Aliás, o Homer Simpson é um tremendo frasista, né? Existem 3 jeitos de se fazer as coisas. O jeito certo, o jeito errado e o meu jeito. E eu adoro aquela que o Bart Simpson tá falando assim, hoje é o pior dia da minha vida, aí surge o Homer, bota a mão no ombro dele, o pior dia até agora. Bom demais.